Saudações a toda a comunidade acadêmica, saudações a toda a comunidade simiana. Respondo pelo nome de Vasco Alexandre, estudante do curso de Licenciatura em Contabilidade e Auditoria no Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Bem, vim primeiro desta apresentar mais um trabalho ligado à cadeira Contabilidade Financeira 2, lecionada pelo docente Abelio Muxanga. Bem, o trabalho de hoje ele tem como tema cobrança de dívidas, né? Estamos a falar daquilo que é cobrança de dívidas no leasing, estamos a falar do locador, né? Bem, temos como os tópicos, ou seja, os pontos que abordaremos durante o tema. Estamos a falar daquilo da cobrança de dívidas no leasing, considerando o contexto da norma 17 e a norma 25. A norma 17 ela nos fala sobre as locações, a norma 25 ela nos fala sobre ativos financeiros, instrumentos financeiros, desculpa. Temos aqui exercícios de rendas e imparidade. Também vamos tratar de relações entre entidades, vamos falar do locador, vamos falar do locatário, vamos falar do fabricante, alocação financeira e operacional, as três modalidades, e lei de leasing financeiro, operacional e imobiliário. Temos a lei 12/2023, IVA incêndio, e lei 7/2022. Então, temos aqui também, vamos falar da contabilização da PGC-NIF. Não, faremos aquilo que é os lançamentos do locatário, faremos aquilo que é lançamentos tanto na óptica do locatário e na óptica do locador. Também teremos aquilo que é os benefícios, né, e privilégios, falando da vantagem fiscal do RPC, e privilégios da propriedade e preservação do capital. Então, teremos a conclusão, né, que será a nossa macete para diferenciar leasing financeiro e leasing operacional. Bom, a cobrança de dívidas no leasing. O leasing nós temos que leasing nós consideramos locador. Então, cobrança de dívidas na óptica do locador. Então, temos aqui contextualização. Temos que o locador ele compra bem e cede por uso de rendas periódicas. Então, estamos a dizer que no negócio do leasing, a empresa, né, seja o locador, adquire um bem, né? Por exemplo, temos exemplo de uma máquina ou qualquer equipamento. Ele adquire este bem e cede este bem para um uso, né? Dizemos que ele aluga para uma outra pessoa e essa outra pessoa é o locatário neste caso. Então, ele compra aquele bem ou aluga aquele bem e cede para o locatário. Então, é neste contexto que ele é considerado aquilo que vamos chamar de leasing. Então, mediante só que este leasing ou negócio de leasing, nós fazemos aquilo que é a cobrança de dívida mediante o pagamento de rendas periódicas. Então, também vamos falar da dívida a receber. A dívida a receber ela é o conjunto das rendas futuras. Então, a dívida a receber na óptica do leasing, elas vêm do conjunto de rendas futuras. Então, temos aqui a morosidade em alta em Moçambique. A morosidade em alta em Moçambique, ela afeta locadoras. Então, falando da morosidade em alta em Moçambique, né? Falando do contexto moçambicano, sabemos que ela afeta muito naquilo que é as locadoras, né? Neste caso, as empresas, né? As empresas, essas que são, neste caso, as locadoras são aqueles que fornecem ou te dizem são aqueles leasings, né? Aqueles que adquirem um bem e te dão para você fazer o uso. Está a falar de geralmente, por exemplo, estes que fazem que compram uma casa e depois vendem a arrendar. Então, aquele dono da casa é considerado o locador e você, como aluguer da casa, é considerado locatário. Então, a definição. Dizemos que o processo de recebimento das rendas, o locador, ele mantém a propriedade do bem, segundo a norma 17, que define o tratamento contabilístico
para os locadores e para os locatários. E a norma 25, os instrumentos financeiros, que é aplicável à conta a receber do locador, né? Que é o investimento líquido da locação, no que toca ao seu reconhecimento e mensuração da paridade. Então, temos que a cobrança de livre, ela refere-se àquele processo, né, de receber essas rendas e, 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 né, das rendas totalmente recebidas. Então, temos aqui o leasing, temos aqui o factoring. Então, aqui a dívida ela não é vendida a terceiros. Ou seja, o locador, neste caso, ele mantém a propriedade do bem e os direitos da renda, né? Então, diferente daquilo que chamamos de factoring, porque na factoring o locador, ele por sua vez faz aquilo que passa os bens, né, no final do período para o locatário. Então, diferente do factoring, o leasing, ele mantém aquilo que é o benefício, né, do bem. Então, temos aqui exemplos da cobrança do leasing. Temos aqui o exemplo, renda em dia, leasing Moçambique. Primeiro exemplo, renda em dia. Leasing Moçambique S.A. recebe 25 mil por mês por caminhão cedido a transportes limitados. Então, nós temos que a empresa, ou seja, o locador, neste caso, ele recebe 25 mil mensalmente pelo caminhão concedido a transportes rápidos limitados. Então, temos aqui uma cobrança de leasing, né? Então, temos que a cobrança de leasing ela é feita através de pagamentos, que são pagamentos cedidos, por exemplo, não, são pagamentos cedidos e são pagos por rendas mensais, rendas periódicas. Então, neste contexto, temos aqui o exemplo da empresa Leasing Moçambique. Essa empresa, ela forneceu, ou seja, comprou um carro e cedeu para aquilo que é a empresa de transportes rápidos. Então, a empresa de transportes rápidos, que é o locatário neste exercício, ele vai pagar aquela sua renda de 25 mil meticais mensalmente. Então, no exercício número 2, quanto à prática da morosidade, a equipe Leasing SA e o locatário girafa, né? Ou seja, o equipe Leasing SA não recebe rendas de 150 mil a 60 dias da indústria SA metalúrgica. Então, se neste caso não há aquilo que é entendimento, né? Nós recebemos, nós ativamos aquilo que é o departamento jurídico, né? Para contactar o locatário, né? Seja a indústria metalúrgica e negociaríamos aquilo que é a regularização. Porque estamos a dizer que a morosidade é um processo que no início dissemos que a morosidade é um processo que basicamente ela tem afetado, né? Afeta as locadoras. Então, a locadora que utiliza neste contexto, ele se sente muito afetada neste caso. Então, temos aqui exercícios, temos aqui o reconhecimento da renda. Então, temos os dados, renda mensal no valor de 50 mil, mais IVA de 17%. Então, nós faremos aquilo que é o cálculo da renda mensal com IVA, né? Então, dizemos que a renda foi no valor de 50 mil. Então, o IVA nós fazemos 50 mil vezes 17, né? Que nos dará o valor de 58.500. Então, nós reconhecemos a renda, né? Faremos aquilo que é o reconhecimento da renda, onde iremos debitar, né? Iremos debitar a clientes, seja neste caso as locações, né? Sejam cota 459 ou a 411. Estamos a dizer que estaremos a debitar aquilo que são os nossos clientes na óptica das locações, né? No valor de 58.500. E também teremos a acreditar a nossa conta a 7, né? Rendimentos de ativos tangíveis de investimento no valor de 50 mil, né? Da conta 782 e teremos a acreditar a conta
44331, que é o nosso IVA. O IVA liquidado foi de 8.500 para a operação. Então, nós temos que reconhecemos essa renda mensal no valor de 58.500. Por quê? Porque o nosso cliente, neste caso, ele fez aquilo que é o pagamento da sua renda. Então, nós reconhecemos a renda porque o cliente, neste caso, ele faz o pagamento daquela renda. Dizemos que houve uma operação em que o cliente, por sua vez, pagou a renda com IVA. Então, nós calculamos o IVA. Então, vamos debitar, neste caso, a conta 459 no valor de 58.000, ou também a conta 411, que será a nossa conta clientes, e vamos creditar em detrimento desta a 782 no valor de 50.000. Também vamos creditar a 4431, que é o nosso IVA liquidado, no valor de 8.500. Temos o nosso segundo exercício, né? Segundo e terceiro exercício. Temos aqui o recebimento em paridade. Então, o locatário do primeiro exercício, né, seja, o locatário do primeiro exercício, ele paga a renda por transferência bancária. Então, se o locatário paga a renda por transferência bancária, nós vamos dizer o quê? Vamos debitar a 12, né? Será a 121, que é nosso banco, e vamos creditar aquilo que será a 459, né? Outros credores, né? Outros devedores, desculpa, ou a 41 clientes, que serão as nossas locações, no valor de 58.500. Por quê? Porque temos que o cliente, por sua vez, ele faz o pagamento via transações bancárias. Então, também temos aqui a perda por imparidade, né? Que é o nosso terceiro exemplo. Temos aqui a Lisle Agro, né? É crédito duvidoso neste caso. Temos aqui a Lisle Agro SA, tem uma renda de 100.000 meticais, cujo ele vem a receber do projeto Agrícola Limitada há mais de 180 dias. E há evidências que indicam que o locatário está em dificuldades financeiras. A locadora decide constituir uma perda por imparidade. Então, nós constituímos perda por imparidade. Então, nós temos que, nós recebemos estes 100.000, né? Nós recebemos 100.000 há mais de 180 dias. Então, nós vamos debitar a nossa conta perdas por imparidade, né? Que será a nossa conta 648 no valor de 100.000, né? E vamos creditar a nossa conta 47, né? Perdas por imparidade será a conta 648, né? Que serão as nossas perdas por imparidade do período, no valor de 100.000. E vamos creditar em contrapartida a nossa conta 47, né? Perdas por imparidades acumuladas de conta a receber, também no valor de 7.000. 100.000, desculpa. Creio que ficamos aquilo constatualizados, né, quanto à operação na óptica do locador, né? Está tratando do leasing, a cobrança do leasing. Então, temos a dizer que o locador, neste caso, ele vai fazendo aquilo que são as suas cobranças mensais, né, do seu valor. Então, passamos para aquilo que serão as relações entre entidades. Bom, falar de relações entre entidades, estamos a falar de tanto na óptica do locador, tanto na óptica do locatário, né? Então, temos dois intervenientes principais. O locador, que dissemos que o locador é o proprietário, seja ele banco ou sociedade de leasing. Ele exige entrada e recebe rendas. Então, o locador é o proprietário do bem, né? É o proprietário do bem, que é geralmente uma sociedade financeira, seja ela banco ou sociedade de leasing, que adquire este bem para alugar e exige uma entrada inicial e recebe essas rendas. Então, quando nós seguimos aquilo que é o locador, ou na óptica do locador, nós sabemos que o locador, por sua vez, ele vem para saber fazer aquilo que é o recebimento destas dívidas. Mas para fazer o recebimento destas dívidas, ele quer uma entrada inicial. Ele exige que me dê garantia ou pague o primeiro mês, né? Primeiro deves pagar o primeiro mês, né? Para que eu reconheça você como locatário. Então, geralmente, sabemos que o locador é aquele proprietário deste bem que você, como locatário,
pede para, neste caso, utilizar o bem. Temos que o locatário, por sua vez, é o utilizador, né, desta locação, ou seja, é aquele que paga as rendas e pode comprar no fim do exercício pelo valor residual, né? Estamos a falar da diferença-chave, aquilo que trata-se na norma 17, locações, né? Que define que o locador, que define que é o locador e o locatário e como, né, eles devem contabilizar. Então, estamos a falar do leasing financeiro, onde o locatário, desta vez, ele assume os riscos e vantagens, né? Então, é financiamento, é leasing operacional, onde o locador assume os riscos, onde o locador assume riscos é aluguer. Então, temos aqui exemplos de leasing financeiro e o leasing operacional. Então, temos aqui uma alocação financeira. Dizemos que o banco de investimentos compra um caminhão de 5 milhões para a transportadora Sul, né? O contrato de 4 anos de vida, o útil do caminhão é de 5 anos. Ou seja, a transportadora do Sul paga uma entrada de 500 mil e 48 rendas. No final paga 50 mil para ser dona do caminhão. Assume risco da avaria e paga o seguro. Então, estamos a dizer que houve uma alocação neste caso, dizemos que, dizemos que ela reconheceu, houve uma alocação financeira onde nós passamos, né, aquilo que foi aquilo que foi os riscos e vantagens do nosso bem para o locatário. Então, o locador, da sua vez, ele passou os riscos e vantagens inerentes a esse bem para o locatário. Então, dizemos que ele pagou ou deu uma entrada de 500 mil meticais e 48 rendas e no final ela pagou 50 mil. Então, para ser dona do caminhão. Então, desta ela assumiu aquilo que é os riscos e vantagens da avaria e paga o seguro. Então, temos aqui a alocação operacional. A rent car aluga um veículo à empresa consultores por 6 meses, cujo aluguer mensal foi de 40 mil. Incluiu manutenção e seguro, né? Então, nós temos a partir desta vez que a rent car ela mantém a propriedade e o risco de valorizar e a responsabilidade pela manutenção. Então, na alocação financeira, nós temos que, na alocação financeira, nós passamos os riscos dos bens para o locatário, enquanto na alocação operacional, os riscos dos bens, o risco do bem alocado, ele ainda continua a sobrevigência do locador. Então, é o locador que assume os riscos e vantagens desta alocação. Então, esta que foi uma óptica, né, de visão daquilo que foi o leasing operacional, tanto o leasing financeiro. Então, temos exercícios de classificação. Temos aqui identificação das partes. Então, na operação de leasing de uma grua para a construtora Maputo, né, a sociedade de leasing, né, é a proprietária e o fabricante europeu vendeu a grua. Quem é o locador? Quem é o locatário? Então, temos que o locador neste exercício é a Sociedade Leasing S.A. e o locatário é a construtora Maputo S.A. Então, temos aqui, por exemplo, o segundo exemplo, né, onde diz que uma viatura, né, neste caso, houve aquilo que é uma viatura, né, temos aqui o segundo exemplo, mas começando deste, onde diz que um contrato de locação financeira de um gerador, né, por 2 anos de vida útil, ou seja, a vida útil de 10 anos, um contrato de gerador de 10 anos, a sua vida útil foi estimada de 10 anos, onde o locatário ele paga 15 mil meticais por mês e o locador faz a manutenção e seguro. Classifiquemos esta operação. É uma alocação operacional, porque dizemos que um contrato, nós temos que na alocação operacional, o locador, neste caso,
ele ainda mantém o bem, né? Ele ainda assume os riscos e vantagens desse bem. Então, isto seria aquilo que chamamos de uma, uma, uma locação operacional. Então, para o segundo exemplo, temos aqui uma compra, né? Uma opção de compra, onde temos que um contrato de locação de viatura por 4 anos, com opção de compra no final de 10% do valor de mercado que se espera que seja exercida. Classifica a operação. Isto seria uma classificação, né? Então, teríamos a tratar de uma locação financeira. Por quê? Porque nós dissemos que o contrato da viatura foi estimado foi por 4 anos. Então, houve uma opção de compra no final de 10%. Então, estamos a dizer que estamos a transferir os riscos, né? Estamos a transferir os riscos substanciais, estamos a transferir os riscos e vantagens deste bem para aquilo que é o locatário. Então, estaríamos perante uma locação financeira, né? Por quê? Porque dissemos que te transferimos aquilo que são os riscos e vantagens desta operação. Bom, passemos para aquilo que são as modalidades e enquadramento legal. Então, temos aqui leasing, né? O leasing financeiro, seja ele de médio ou longo prazo, ele não é cancelável e tem uma opção de compra barata. Então, aquilo que chamamos de alocação operacional ou alocação financeira, temos que a alocação financeira ela é de médio ou longo prazo e a alocação financeira ela não é cancelável e temos no final garantia de uma compra barata, né? Então, seria aquilo que haveria no início uma estimativa do valor no final do exercício para a execução desta compra, onde o locador, por sua vez, faria uma redução para seduzir o cliente a comprar este bem. Então, dissemos que o leasing operacional, por sua vez, uma locação operacional é de curto prazo, ele é cancelável, e o locador ele faz a manutenção. Então, a locação operacional ela é de longo prazo, podemos cancelar, e o locador ele ainda assume os riscos e vantagens inerentes a este bem. Então, temos aqui o leasing imobiliário, seja ele para casas ou escritórios, né? Então, nós seguimos a lei, né? A lei 12/2023, que regula as sociedades de leasing, e o Código Civil, que é o artigo 557, e dos artigos 567 até os artigos 585. E também temos aqui o IVA, né? Que também vamos falar de rendas incertas, que é a lei que é a lei 7/2022, onde o locatário ele não reduz, né? Onde o locatário ele não reduz o IVA da compra. Então, contabilização destes do leasing financeiro. Temos aqui leasing do automóvel, né? Um particular celebra um contrato de 5 anos, ele celebra contrato de 5 anos, né? Ainda neste âmbito, temos que um particular, ele recebe ou celebra contrato de 5 anos com um banco para veículo de 1.200.000, paga entrada de 10% de rendas, no final paga 5%. Claro que estaríamos sobre uma alocação financeira, né? Porque temos que este ainda fica com bem. Então, vamos para aquilo que é, neste caso, um exercício sobre aquilo que é ainda sobre o âmbito de lease. Então, temos aqui o locatário. Dizemos que o locatário ele reconhece o ativo e passivo. E a sua renda seria igual a capital mais juros mais IVA, né? Que seria, nós teremos a debitar a conta 32, né? Ativos tangíveis, né? Teremos a acreditar a contas fornecedores, né? 4614, né? Que sejam esses fornecedores de locação. Então, o locador, ele baixa o bem, né? E reconhece a conta a receber. Então, nós debitamos a nossa conta devedores, 459,
e também creditamos a nossa conta 32, ativos tangíveis, e creditamos a conta 789, rendimentos deferidos. Por quê? Porque temos que, este no fim terá aquilo que é a opção de compra do bem. Então, temos aqui o exercício do reconhecimento inicial. Temos aqui dados de uma máquina, né, por justo valor de 4 milhões de meticais, onde o valor presente das rendas é de 3 milhões de 3 milhões e 900 mil meticais. Então, os custos diretos eles foram de 50 mil meticais e o ativo ele foi de 3 milhões e 900 mil mais 50 mil meticais. Então, o valor total foi de 3 bilhões e 950 mil. E o passivo ele foi de 3 milhões e 900. Então, nós vamos debitar a nossa conta 322, que é a nossa conta dos ativos tangíveis, no valor de 3 milhões e 950 mil. Vamos, desta vez, creditar a conta 4614, que é a fornecedores, né, que trata de nossa alocação, no valor de 3 milhões e 900 mil. Vamos também creditar a nossa conta 121, que é a nossa conta bancos, né, no valor de 50 mil. Então, ainda exercício sobre o locatário, onde o locatário ele paga renda. Temos aqui uma renda, né, de 500 mil, onde este locatário, por sua vez, 500 mil meticais, onde o locatário, por sua vez, ele realiza 390 mil de capital e 110 mil de juros. Então, o IVA fluorescente ele é de 17%, onde será igual a 85 mil meticais. Então, nós vamos debitar a nossa conta fornecedores, né, a 4614, né, que são fornecedores, estamos a tratar de locação. Vamos creditar a nossa conta gastos de juros, né? A nossa conta 6919, no valor de 110 mil. Vamos também, não, a conta 6919, ela ainda continua a débito no valor de 110 mil. E nós creditamos a conta IVA suportado, a conta 4312, no valor de 85 mil. Também creditamos a conta 121, no valor de 585 mil. Então, devemos ter em nota, se isento IVA, ele não deduz, né? Então, se o IVA ele é isento, nós não deduzimos o IVA. O IVA ele vai diretamente para o custo. Então, neste caso, o IVA ele não foi isento, então, ele foi deduzido. Então, temos um exercício na óptica do locador, onde temos dados, né, do caminhão comprado por 2 milhões de meticais. Este caminhão ele foi comprado por 2 milhões de meticais. Então, o caminhão comprado, nós temos que o valor a receber será de 2 milhões e 600 meticais. 2 milhões e 600 mil meticais, onde 2 milhões será o capital, né? Mais 600 mil serão os juros. Então, nós vamos debitar a 459, que será outros devedores, no valor de 2 milhões e 600 mil. Vamos creditar a 324, que são os nossos ativos tangíveis, aqueles de transporte, no valor de 2 milhões. E vamos creditar a nossa conta 7819, que são os nossos rendimentos deferidos, no valor de 600 mil. Então, temos aqui, desta passamos para aquilo, né, que chamamos de benefícios benefícios, né, e privilégios. Então, benefícios e privilégios. Temos aqui para a óptica do locatário. Então, estamos a falar de benefícios fiscais, né, onde as rendas dedutíveis do RPC são de 21%, onde existe uma poupança fiscal. E estamos a falar também do benefício e privilégio financeiro, onde há uma finança, onde é uma finança de 100%, onde preservamos o capital e linhas de crédito, né? Temos aqui o benefício e privilégio operacional, onde existe pagamentos e rendas, e este que nos protege da inflação. Então, temos aqui benefícios e privilégios para o locador, onde o privilégio é que o proprietário retoma o bem sem execução judicial complexa. Então, existe um risco menor de hipoteca deste bem.
temos aqui os exercícios, né, para casos benéficos. Então, temos aqui uma poupança fiscal de rendas no valor de 2.500.000 vezes a taxa do IRPC, neste caso foi 21%. Então, nós teremos 525.000 meticais como poupança, né? Então, é um benefício que o IRPC ele nos traz. Então, temos aqui como segundo exemplo, temos aqui preservação do capital, onde se precisa de 10 milhões de meticais, onde na compra nós gastamos 2 milhões, mais empréstimos de 8 milhões. Então, o leasing, por sua vez, ele gasta 500.000 como entrega, nem como entrada, e poupa 1 milhão e 500 mil, mas ele mantém o crédito bancário. Então, temos aqui o privilégio, onde o locador, ele fala, né? O locador, ele retoma o trator e vende, né? Então, o banco, com a hipoteca, precisa de um tribunal, por sua vez. Nós temos que, o locador, por sua vez, ele faz aquilo que né? Ele falha, né? Ou seja, o banco ele assume o crédito hipotecado por sua vez e o locador é o proprietário do bem. Então, com o cumprimento do locatário, o locador tem o direito de resolver o contrato e retomar a posse do bem administrativamente, seja o conselho judicial mais próximo, pois o bem nunca saiu da sua propriedade. Então, é um privilégio de natureza mais forte. Então, temos também aqui exercícios de reconhecimentos iniciais, onde temos aqui dados de mercadorias, valor de 20 milhões de meticais, valor a receber 20 milhões e 600, onde 20 milhões, que foi o nosso capital, mais 600 mil de juros, nós vamos debitar a nossa 459 no valor de 20 milhões e 600, vamos creditar a nossa conta 324, ativos tangíveis, no valor de 20 milhões, vamos creditar a nossa conta rendimentos diferidos, no valor de 600 mil, a conta 7819. Então, temos aqui aquilo que é a renda, né? No valor de 500 milhões, o nosso capital foi de 390 mil e os nossos juros foi de 110 mil. Então, o IVA a reconhecer será de 855 mil, né? Então, os fornecedores, nós vamos debitar, né? Os fornecedores, né? Que serão a locação 4614, vamos debitar também aquilo que é a nossa conta 6919 no valor de 110 mil, a nossa conta 4614 foi debitada no valor de 390 mil, vamos creditar a nossa conta, vamos debitar a nossa conta IVA suportada no valor de 85 mil, que é a nossa conta 44312, vamos creditar a nossa conta bancos no valor de 585 mil. Então, também, se o IVA é isento, ele não deduz o IVA, ele vai diretamente para o custo. Então, temos aqui também dados do imóvel, né? O imóvel justo o valor de 40 mil. Então, o valor presente das rendas ele foi de 390 mil. Os custos diretos eles foram de 500 mil. Então, nós teremos aqui como ativo, nem teremos 390 mil, mas os 500 mil, né? Foram os custos diretos, né? Desta obra. Então, teremos aqui 3 milhões 950 mil. E o passivo ele foi reconhecido em 390.500. Então, teremos aqui a débito a conta 322, ativos tangíveis, no valor de 390.500. Teremos a 4614, fornecedores, que será a nossa conta das locações, no valor de 390 mil. E creditaremos também a nossa conta 121, bancos, no valor de 500 mil. Ainda no reconhecimento da renda, temos aqui dados da renda mensal, né? 500 mil mais IVA de 17%, que nos dará um valor de 585 mil. Temos aqui os outros devedores, 459, 585 mil. Temos aqui os rendimentos, 782, no valor de 500 mil. Temos aqui o IVA liquidado, 44331, no valor de 85 mil. É desta, né? Que vamos para aquilo que é o recebimento da imparidade, onde nós debitamos a nossa conta 121, né, no valor de 58.500, creditamos a conta 459, né, outros devedores no valor de 58 mil.
E também temos aqui 100 mil meticais a 180 dias, né? Onde decretamos que aquilo foi uma perda por imparidade, né? Então, debitamos a nossa conta 648, perdas por imparidade no valor de 100 mil, e creditamos também a nossa conta perdas acumuladas, que é a nossa conta 4711, né? No valor de 100 mil meticais. Bem, esta termina aquilo que é a apresentação sobre o leasing, a cobrança de dívida no leasing, e bem haja, muito obrigado por ter acompanhado a explicação até aqui. Até mais uma próxima oportunidade.